que eu ri nessa questão, que eu acho que eles estavam tentando fazer com que eu, para mostrar que tivesse alguma coragem, de testar se tivesse coragem de falar alguma coisa na frente, por isso também, né, eles construíram uma situação em que eventualmente, não é, o objetivo não era esse, o objetivo era fazer com que aquela coisa, se eventualmente não desse muito certo a questão jurídica, provando aquilo que eu estava falando, que não era muito para ir para a questão profissional secular, né? E provando que, na verdade, realmente eu não tinha muita vontade de fazer. Eles queriam provar isso, mas é aquela coisa. Se no final desse errado, eles falaram, não, ele que abandonou o ministério. A questão era essa. A questão é que se desse errado a tese deles, porque realmente foi provado errado, eu provei, não que não possa eventualmente eu trabalhar, mas eu não tenho tanta vontade de fazer isso. Eu poderia fazer por obrigação. Num primeiro momento. Num segundo momento, nós temos que analisar que a tentativa de correção dele seria jogar para mim a questão do abandono das pessoas. Né? Quando, na verdade, a minha desculpa totalmente correta, ao contrário do que diz Barô, é de que, na verdade, não. A questão argumentativa seria importante a ponto de eu sair do ministério. Não é que eu abandonei o ministério, é que eu seria atacado. Não é que eu abandonei o ministério, é que não haveria proteção para mim e para os outros. Né? Isso, pelo menos, parecia ser a opção mais provável. Claro que o que eu admito é que se eventualmente essa opção, mesmo mais provável, não fosse exatamente verdadeira, isso se comprovasse, a responsabilidade poderia recair sobre mim em situação de Deus querer colocar as pessoas em conflito. Não acho bobeira, viu, pessoal, para mim, erradamente e até maldosamente. Tentando dizer, não, não, isso é uma besteira, besteira nada, ia escandalizar lá com o tema profissional. Ia expor de uma maneira com informações falsas a ponto de escandalizar. Essa é a verdade. Isso é o que provavelmente ocorreria em eu continuando no ministério naquela situação de muita pressão, pressão, pressão. Eu não concordo com isso. Não se deve lançar pressão sobre a vida das pessoas a bem da verdade. Mas não só isso. O objetivo era justamente fazer, vamos dizer, esse, vamos dizer, esse ataque para depois dizer que se desse errado. Não, não, ele abandonou o ministério. Não. Eu tinha, sim, a desculpa de dizer que não, haveria ataque e não haveria proteção espiritual. Se houvesse proteção espiritual, ou se Deus quisesse colocar as pessoas em dificuldade, mesmo não havendo proteção espiritual, sim, eu poderia de alguma forma ser responsável se essa era a vontade de Deus, que houvesse um conflito, vamos dizer, um conflito espalhado. Né? Inclusive trabalhando justamente com aquilo que é o melhor para a igreja. Eles diziam que de repente o melhor para a igreja era colocar as pessoas em conflito, eu dizendo não, melhor para a igreja evitar o conflito, portanto é melhor sair do ministério, sim, independentemente de qualquer imagem que seja feita. E aí está, as hipóteses de responsabilização que eu trouxe não são exatamente as hipóteses de responsabilização, porque eles acham que é em qualquer coisa. Tipo, eles acham que vamos dizer, em qualquer coisa, em qualquer situação. Eu digo não. Bom, a ponto, mas eu consigo fazer agora. Quer dizer, mais ou menos, não sei, ainda tem risco. Eles diziam que a responsabilidade era em qualquer situação. Eu digo não. Não, é que tá. Eu não achava, quando eu saí do ministério, que seria uma boa ideia colocar as pessoas em conflito, mais ainda sem proteção, e achando que não haveria proteção. Então, se depois Deus acha que era melhor colocar as pessoas em proteção, eu não acho isso. É uma boa ideia, mesmo que depois, de repente, houvesse a possibilidade de obediência, ou se eu não obedecesse, não concordaria, e obedecendo também não concordaria. Né? Em colocar as pessoas sob efeito de risco. Né? Ou sob possibilidade de risco. Haveria possibilidade de proteção em meio ao pecado, mas na qual eu também não acreditei. Então, a hipótese de relativização maior que eu tinha medo era justamente essa em relação à existência de risco, né? Em relação à existência de proteção, mesmo em meio ao pecado. Então, isso eu tinha medo que eventualmente pudesse acontecer. Então, primeiro ponto. E no colocar as pessoas em risco achava, vamos dizer, uma temeridade, mas poderia ser feito se de alguma forma fosse, vamos dizer, aí a vontade de Deus. Eles dizendo que eu era responsável
Então, para mim, o argumento deles é autocontraditório, porque eles dizem que eu sou responsável por gerar proteção espiritual, então se eu não conseguir gerar proteção espiritual, automaticamente não é para ir para o ministério. É isso que eles estão dizendo, na verdade, né? Que é o meu argumento desde o início. Mas eu vi que eles estavam, de repente, tentando fazer uma situação para verificar se eu teria coragem, alguma coisa. E não, só que eu fiz de uma maneira que eu não não precisasse haver necessariamente conflito. Embora, na verdade, eu não devia, porque eles poderiam ter feito conflito fora da localidade. Eles não estavam esperando por isso e não fizeram. Me pareceu realmente que dentro do local onde seria. Onde seria? Onde seria feita a entrega do alimento específico naquele ministério. Haveria realmente ataques, ficaria uma situação muito mais conturbada, né? Pelo menos me pareceu. Enquanto exatamente, então eu tive esse toque de fazer por fora, exatamente para evitar essa questão do conflito. E eu consegui, acho que eu fiz meio do jeito certo. Pareceu que a situação era para construir ali a situação de uma conflituosidade dentro da localidade. Eu peguei e fiz ali de alguma forma, de alguma maneira por fora. E então, eu não sei se o que deu para entender, que de repente eles queriam que eu fizesse um conflito argumentativo em relação aos mandamentos. Então eu estaria colocando as pessoas em risco, o que, vamos dizer, até daria para fazer, mas apenas se eu conseguisse fazer a proteção. Então eu fiz a proteção, só que eu fiz a proteção por fora. Não pelo conflito argumentativo, mas pela a questão da proteção, no sentido de evitar com que o conflito acontecesse. Eu fiz a prevenção do conflito, na verdade. Né? Então foi isso que aconteceu. Porque daí eles estão dizendo, não, mas salvou porque em outra situação eu fui, mais ou menos uma semana depois, eu fui fazer a pregação na mesma localidade em outro horário, e daí houve ali algum conflito. Só que assim, foi uma coisa muito pequena, e que claro que a minha capacidade de proteção poderia de alguma forma ser importante. Mas eles estavam fazendo isso porque eu falei que na frente dos crentes poderia, no sentido que eu teria capacidade de proteção. Então eles queriam ver se eu tinha também a mesma capacidade em relação aos descrentes. Tinha, porque eu consegui fazer a prevenção do conflito. Só que tá, eu protegi as pessoas sem fazer o conflito. Então foi uma forma de diferente. Então, na verdade, a prevenção foi essa. Eu não acho que houve. Aí que tá, eles de repente estão interpretando que a salvação que eles estão me dando é eventualmente de fazer interessante, de fazer vamos dizer, de mostrar a minha capacidade de proteção dos outros em havendo conflito. Não. A capacidade de proteção que eu tive, né, nesse caso não foi. Aí que tá. Acho que eles entenderam errado, porque a capacidade de proteção não era especificamente ou debater a capacidade de proteção, poderia ser, mesmo assim, fazer a pregação, conseguindo evitar o conflito. Então essa seria uma forma de proteção. Acho que eles estão meio sugerindo, né, que eventualmente na casa haveria uma forma de proteção. Não, mas é que lá a questão seria sucessiva. Não seria só uma pregação. Não, se fosse para uma pregação, já ia pegar um celular. Se fosse para fazer uma pregação específica, eu não. Acho que nem faria tanta diferença afinal. A questão é como nós faríamos eventualmente a prevenção, ou exatamente a proteção de pessoas, no caso, por meio, vamos dizer, da prevenção. Então, na casa onde se fazia antes, a entrega onde eu pregava, né, eventualmente se poderia fazer ali uma prevenção, mas seria uma vez só, ou seja, já na segunda vez já não daria para fazer direito isso, na verdade, né? Então, assim, eu acho meio fake, assim. Porque eles estão falando, não, mas seria só uma pregação. Eu não estou entendendo muito a ideia, é isso que eles estão querendo dizer. Não, seria só uma pregação, só não, alguns minutos. Não, mas isso para mim não é questão, porque eu não ia resolver isso de uma vez só. O meu argumento era a questão da sucessividade. Então não adianta chegar lá, a questão trabalhista, vai ter vários argumentos. Resolvo? Não, respondo. Levarei 500 anos para resolver. Respondo uma situação. Semana seguinte, já outro argumento. Aí depois de alguns meses, talvez, não necessariamente no começo, depois de vários meses, aí aparece o argumento dos mandamentos. Quer dizer, não tem muito sentido. Não. A situação que eventualmente seria no ministério, quando eu estava antes da pandemia, era uma situação diferente
Era uma ocasião diferente do que foi, eventualmente, ali em 2023, em que, em 2019, a probabilidade da sucessão argumentativa era muito maior. Era infinitamente maior. Acho que eles estavam tentando fazer um negócio de crente e descrente. Sim, eu consegui proteger os descrentes de uma maneira que eles não imaginaram. Então, acho que mais essa a conformação geral do tema. E não tomei bolo, não. E não tomei bolo desse pessoal, não. Eu vi um negócio, não, porque. Aí que tá. O pessoal falando assim, não, porque você em rede nacional tomou porrada, vamos dizer, de alguma forma em relação ao YouTube, né? Em rede nacional tomou porrada. Não, em rede nacional, se tomei porrada, em rede nacional também me defendi. Então, descaracterizando aí o argumento da rede nacional. E alguns outros argumentos que de repente depois eu responda mais ou menos sobre isso. E olha.